Salve Maria! Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente aqui para refletir sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho do dia 27 de março de 2024. Quarta-feira Santa. Convido você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Deixe o seu comentário. Caso tenha interesse por algum outro assunto do Evangelho, um outro assunto em relação à nossa fé católica, apostólica romana, deixe nos comentários que nós estaremos procurando com você explanar a sua dúvida e assim procurarmos aumentar a nossa fé. Sempre costumamos dizer, ler a Bíblia, porém a Bíblia não se lê somente com os olhos, mas temos que ler a Bíblia com o coração. O nosso entendimento na palavra de Deus contida na Bíblia é um entendimento de fé, de amor a Deus Todo-Poderoso e a Jesus Cristo, que também é Deus. Na Santíssima Trindade temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três em um. Jesus se torna Deus, porque é Deus. O Espírito Santo que habita é Deus, que é o Espírito de Deus. E assim, queridos irmãos, então possamos realmente refletir. E hoje, em especial, então vamos refletir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo 14 a 25. Vamos refletir, vamos analisar, vamos procurar ver a mensagem que este Evangelho nos traz. Que o Espírito Santo conduza, querido irmão, querida irmã, queridos ouvintes, que o Espírito Santo abra o seu coração e que vós consiga também visualizar a mensagem nos passada por São Mateus, nesta leitura de hoje, específica, determinada pela Igreja Católica, para a Quarta-feira Santa, 27 de março de 2023. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa do ázimo, os discípulos aproximavam-se de Jesus e perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu:
Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa leitura de hoje, ela nos faz refletir a mensagem que Mateus quer nos passar, através do acontecido, quando ele nos relata como ocorreu o preparativo para esta ceia, como ocorreu a traição de Jesus feita por Judas. Mateus nos mostra que, pela própria palavra de Jesus, Jesus tinha pleno conhecimento do que ia acontecer. E com isto, nós vimos neste Evangelho também a palavra que Deus nos dá sobre o livre arbítrio de nossas vidas. Judas não foi forçado a trair, mas ele teve a liberdade de decidir. Jesus não foi forçado a se entregar, a morrer, mas ele teve a liberdade de, para nos salvar, doar sua própria vida. Jesus, que era Deus e era homem, também estava nesse mesmo sentido da liberdade dada por Deus de tomarmos a decisão. Jesus, tendo conhecimento, poderia ter dito: não vou passar por isso. Mas não. Ele foi obediente a Deus até a morte. E morte de cruz para o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Judas teve a oportunidade, quando viu que Jesus o reconhecia como traidor. Ele teve o alerta e a oportunidade de voltar atrás. Mas não, ele teve o livre-arbítrio
de decidir. Hoje, cada um de nós somos buscados a analisar as nossas atitudes. Deus, como Pai, nos dá essa liberdade e nos dá a consciência de sabermos o que é certo e o que é errado. Portanto, queridos irmãos, irmãs, seguidores, pessoas que nos acompanham, nós temos plena consciência do que é certo e o que é errado. Quantas vezes praticamos o mal tendo conhecimento, sabendo que não é o correto, mas mesmo assim vamos e fazemos. Que as nossas decisões, queridos irmãos e irmãs, não seja como a de Judas, de trair o próximo, de levar o próximo à morte, mas sim que tenhamos a decisão que Jesus teve, a decisão de salvar o próximo, de salvar a cada um de nós, de proteger-nos, de nos dar o direito à vida eterna, de salvar a nossa alma. É o livre-arbítrio, a decisão que tomamos. Deus nos dá essa oportunidade de decidir. Que possamos pedir sempre a unção do Espírito Santo a nos lembrar, a nos alertar quando estamos saindo para o caminho do mal, que sejamos alertados, como Jesus alertou a Judas, quando falou, alguém vai me trair, e ele questiona, sou eu? Tu o dizes. Que nós possa, queridos irmãos, quando percebermos que estamos saindo fora do caminho de Deus, por dizer, Senhor, fortaleça-me e eu quero voltar a seguir os teus passos. Afastai de mim a tentação que me leva a errar. Sejamos imitadores de Jesus, porque igual a ele jamais seremos. Mas que possamos imitá-lo, doando-nos completamente aos mais necessitados, aos que precisam de amparo, de apoio. Que nesta Semana Santa que vivemos, este período de maior reflexão sobre as nossas vidas e sobre a vida de Jesus, possamos realmente, no domingo da Páscoa da Ressurreição, dizer, Senhor, obrigado por abrir os meus olhos para o bem e afastar-me do mal. Que Deus te conceda a liberdade de ação, mas que a tua liberdade seja em prol da vida do irmão. Que Deus te guarde e te conserve, para todo sempre sob sua proteção. Amém. E que desça, queridos irmãos e irmãs, sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre a tua casa, a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.